Eu sou a Amanda e hoje eu vim trazer um pouquinho o tema sobre silenciar a mente e ouça o coração. É algo um pouco mais abrangente, mas é de fato para a gente ter aqui a oportunidade de refletirmos sobre algumas coisas. 2024 acabando, geralmente nessa época do ano é a época das retrospectivas, onde as empresas, as pessoas, as televisões, os jornais, está todo mundo falando sobre como foi 2024, o que deu certo, o que deu errado, o que foi bom, o que foi ruim. Muito o mundo, nesse finalzinho de ano, geralmente ele é muito reflexivo. Geralmente essa época do ano ela é muito reflexiva. Então 2024 acabando, para 2025 começar. E eu achei muito oportuno trazer esse tema para essa reflexão de dar tchau para 2024 e podemos entrar em 2025 com alguns pensamentos, com algumas energias e com algumas coisas que, no momento de introspecção, para mim também fez muito sentido e eu queria compartilhar isso com vocês. Silencia a mente e ouça o coração. É esse o tema. Só que, o que acontece muitas vezes? Vocês podem olhar para essa imagem e falar assim, isso aqui não é Caldas da Rainha. Isso aqui parece um outro lugar, de qualquer outro lugar do mundo. Mas essa imagem é uma forma de representar, muitas vezes, o que acontece no nosso ecossistema, no nosso dia a dia, cheio de ruídos, cheio de coisas o tempo todo. A nossa mente é sempre com muita informação, sempre com muita coisa. Então isso não é tanto uma intenção de refletir uma cidade, mas sim o que muitas vezes acontece ao nosso redor, mas que não nos apercebemos. Por conta do ruído. Existe muito ruído na nossa vida. Ruídos internos e ruídos externos. Ruído interno é o que está na nossa cabeça, como nós nos sentimos, mágoas, dores, raiva, egoísmo, orgulho. Esse é o ruído da nossa cabeça, os nossos pensamentos às vezes. Às vezes nem nos apercebemos, mas estamos falando mal ali do vizinho, ou enviando, emanando alguma energia ruim para alguém, sem que a gente se aperceba disso. Por conta desses ruídos, acabamos às vezes não prestando atenção no que estamos pensando. E acabamos ficando um pouco vulneráveis em relação a isso. Então esses ruídos internos, esses sentimentos internos, muitas vezes não silenciam em momento nenhum. É o tempo todo a cabeça pensando, é o tempo todo aquele monte de ruído e não conseguimos silenciar. E deveríamos. E outro tipo de ruído é o externo. Muitas vezes é muito ruído externo. É telemóvel, é os televisores, é a mídia. Somos bombardeados de muita coisa o tempo todo. E ruído externo não é só isso. É o trânsito, é as conversas. Muito ruído. Somos extremamente rodeados por ruídos o tempo inteirinho. Então imagina, a nossa cabeça tem um turbilhão de coisas que não param. Somos soterrados por um monte de pensamentos que às vezes a gente fica assim, tá, mas eu nem queria estar pensando isso, mas estou pensando. Muito ruído. Externo também, muito ruído, né? De televisores, de tudo que acontece ao nosso redor, de movimentações, não conseguimos silenciar. E aí eu queria fazer essa pergunta para todos nós mesmo. Quantas vezes no decorrer do dia paramos para ouvir o nosso próprio coração? Quantas vezes, realmente, hoje, fizemos isso hoje? Paramos aquele instante, naquele silêncio, e simplesmente estávamos ali com nós próprios, sem interferência de outras pessoas, sem distrações, sem excesso de estímulo, que muitas vezes o telemóvel acaba fazendo isso, esse excesso de estímulo na nossa cabeça, que parece que a gente paralisa ali, né? E aí, seja lá o que estiver fazendo no telemóvel, parece que você fica com a cabeça paralisada ali, nem vê o tempo passar. Acabamos que nem percebemos o tempo passar. A hora que foi, já faz uma hora que eu estou aqui mexendo no telemóvel e nem percebi isso. Paramos hoje para ouvir o nosso coração. O que o nosso coração tem para nos dizer? O que o nosso sentir tem a nos dizer? Opa. E eu adoro essa frase. Eu queria muito que nós possamos refletir um pouquinho sobre ela
nesse contexto. Todos querem falar, o tempo todo. E parece que nos dias de hoje, parece que todo mundo sempre tem o que falar. Mesmo que não seja tão bom, mas todo mundo tem algo a dizer. O tempo todo mundo quer falar, todo mundo tem razão, todo mundo se sente na razão. Todo mundo acha que tudo que está falando, tudo que está falando é o centro da razão e faz total sentido para todo mundo. Às vezes nem é uma fala raciocinada, nem é uma fala às vezes sentida, é só uma fala falada da boca para fora muitas vezes. Todo mundo quer falar o tempo todo. Poucos querem realmente ouvir. E realmente ouvir não significa só entrou por aqui, saiu por aqui. Não, é realmente ouvir. Quantos de nós ouvimos nossos familiares? Muitas vezes nós não ouvimos nem quem está dentro da nossa casa. Num jantar, ou num pequeno almoço, ou em qualquer momento. Não olhamos no olho um do outro. Simplesmente para ver o que a pessoa tem para falar. Tem muitas coisas que elas são ditas verbalmente, mas tem coisas que elas são percebidas. Que são as comunicações não verbais, muitas vezes. Como a pessoa está, a fisionomia dela. Você está olhando para a sua família? Você está olhando para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor e realmente olhando para as pessoas? Ou a tua cabeça, o teu pensamento acaba não deixando isso acontecer. Então poucos querem ouvir o próximo e poucos querem ouvir a si mesmo. Como que nós vamos exercitar uma coisa que nós não fazemos nem consigo próprio? Precisamos ouvir o que o nosso coração está dizendo, precisamos nos ouvir, precisamos desse momento de introspecção para realmente interpretar o que tem dentro do nosso peito, do nosso coração. Porém poucos querem ouvir. Até que na minha casa a gente tem uma regra. Eu, meu filho e meu marido, sempre que a gente vai almoçar, pequeno almoço, jantar, sempre que estamos na mesa, é determinantemente proibido o telemóvel. E não é nem deixar o telemóvel para baixo, assim, não pode ter telemóvel em cima da mesa. Eu e meu marido e meu filho é sempre assim. Porque é um momento que a gente pode não estar conversando, mas estamos ali comendo juntos, olhando o outro, aproveitando o momento em família mesmo. Então é uma regra que nós temos em casa, que eu recomendo também para todos. E sem outros ruídos, obviamente. E quase ninguém quer silenciar. Todos querem falar, poucos querem ouvir e quase ninguém quer silenciar. Vivemos num mundo onde realmente tem muita informação. As mídias sempre querem ocupar a nossa mente, né? Se andamos pela rua, tem outdoors com anúncios, tem sempre alguém querendo a atenção do ser humano. É o tempo todo assim. Então, acabamos não percebendo a importância de silenciar, porque não conseguimos. Ou às vezes não temos a consciência dessa importância do silenciar, para poder ouvir a si próprio, para ouvir o que tem dentro do coração. E aí eu trouxe essa imagem, ela está um pouquinho escura, mas é uma imagem do filme O Nosso Lar, não, do primeiro. Eu não sei se vocês já assistiram, mas tem logo no início do filme, logo que André Luiz vai ser cuidado ali na colônia espiritual, ele chega ali todo cheio de angústia, cheio de arrependimentos e questões e totalmente ali aflito com tudo que aconteceu com ele. E ele não para de perguntar para todos que passam por perto dele ali o que está acontecendo e tudo mais. E aí eu acho que é Lisíadas, eu não tenho certeza, mas ele chega aqui e fala, olha, toma, é um remédio. Dele, mas isso não parece um remédio? Dele, não, mas é um remédio, toma. Deixa na boca o mais tempo que você conseguir, porque você vai se sentir melhor. Qual que é a reflexão por trás disso aqui? Paciência. Se ouça. Todo mundo está aflito, todo mundo tem problemas, a vida de absolutamente ninguém é perfeita. Mas se você não parar um tempo para se ouvir, para olhar para o teu coração e para respirar fundo, você não vai encontrar as respostas que você muitas vezes almeja. É necessário se acalmar, é necessário acalmar o coração e dar espaço para que outras coisas aconteçam. Então eu achei interessante trazer essa imagem. Quem não assistiu, eu recomendo muito assistir. Desculpa aí se eu acabei falando, passando algum spoiler. Mas essa é a essência. Enche a boca d'água e fique com ela o máximo de tempo que você puder. Para não verbalizar, tem coisa que não precisa ser verbalizada. Flua com o seu pensamento e silencie.
para que você possa realmente ouvir outras coisas, que eu já vou dizer à frente. Estás-me a dar uma ideia lá para casa. Estás-me a dar uma ideia lá para casa. Olha aqui, ó. Depois vou dizer que foi a Amanda que disse. Manda a culpa lá. E qual que é o valor do silêncio? Por que eu estou falando do silêncio? O que isso quer dizer? Por que eu tenho que ficar quieto? Eu tenho que parar de pensar? Qual que é o valor do silêncio? Quando silenciamos, damos espaço para a intuição agir e para nos conectarmos aos bons espíritos que nos acompanham. Olha a importância do silenciar. Se não silenciamos, não damos espaço para as boas intuições. Sabe aquele sexto sentido? Sabe aquela ideia que parece que não é muito sua, mas olha, eu acho que em vez de ir para a direita eu vou para a esquerda? Se não damos espaço para sermos intuídos por bons espíritos que estão ao nosso redor, isso vai acontecer? Eles estão tentando, com certeza. Mas pode ser que eles não tenham espaço para isso, porque nós não damos esse espaço muitas vezes, com a nossa cabeça tão, muitas vezes aflita, muitas vezes pensando, falando mal do vizinho, falando mal de parente, falando mal de não sei quem. Muitas vezes a nossa cabeça também não gira muita coisa boa na nossa cabeça. Se nós não damos espaço para isso, fica difícil. Olha a importância, o silêncio ele é uma porta de entrada para sermos intuídos, recebemos boas ideias, recebemos boas energias, do que no fundo nós precisamos fazer. Os bons espíritos devem pensar: em que momento eu vou conseguir intuir se ele ou ela não tem nem um minuto, não para nem um minuto? Eu fico imaginando o nosso guia espiritual, todos nós temos um, falando assim: meu Deus, Amanda, não para de pensar, tá o tempo todo querendo resolver, nem ou vive no passado, ou vive no futuro, nunca no presente. Como que eu vou conseguir realmente tocar no coração dela para dar uma boa intuição, dar um bom sentimento, sendo que ela não me ouve? Como que isso vai ser possível? Eu fico imaginando os nossos guias espirituais, às vezes, pensando isso sobre nós. Quando passa dia após dia, por que o tempo passa rápido? Vocês já pararam para pensar? Acho que, geralmente, antigamente, até minha mãe está aqui, ela está de prova, a gente falava assim: nossa, antigamente parecia que o tempo demorava tanto passar. Hoje em dia parece que, olha, já estamos em 2025. Parece que é um flash. Por quê? Porque estamos sendo hiperestimulados. O tempo todo tem coisa para fazer. O tempo todo estamos pensando, o tempo todo. Qual foi a última vez que nós nos sentimos entediados? Ai, não tem nada para fazer. Não. Se você fica entediado, você já vai procurar algo para fazer, já vai mexer no telemóvel, já vai ligar para alguém, muitas vezes até para falar mal de alguém. Muitas vezes acabamos direcionando a nossa atenção onde nós poderíamos ter um tempo ósseo para receber boas intuições do nosso guia, de espíritos protetores, de espíritos superiores bons que estão ali próximo de nós, porém não damos esse tempo. E essa frase, eu refleti muito sobre essa frase, porque eu já ouvi ela algumas vezes, e algum de vocês provavelmente ou já ouviram, ou já falaram: Deus não fala comigo. Parece que eu sempre preciso... Não consigo, né? O que é Deus falar com a gente? Como que eu vou saber que Deus está falando comigo? Eu vou, às vezes, recorrer a outros recursos para ver se eu consigo ver o que Deus quer falar para mim. E nem sempre eu consigo. Então essa é uma frase que ela percorre a nossa humanidade com uma certa frequência. Mas por quê? Porque não silenciamos. Como que Deus fala? Como que lá no Velho Testamento tem várias frases lá do tipo: Deus mandou dizer, Deus anunciou, Deus falou isso, Deus falou comigo que tinha que ser assim, que ia acontecer aquilo. Como que acontecia isso? Deus vinha, que é que nem nos filmes, né? Que tem aquela luz que sai do céu assim, falava com aquela voz grossa, vai acontecer isso. Né? Os filmes acabam ilustrando muito a voz de Deus ali, fazendo essa representatividade, né? Mas será que era assim mesmo? Será que Deus chegava no ouvido assim e falava: olha, vai ter a boa nova, Jesus vai chegar? Será que era assim? Será que era tão claro assim, uma palavra clarinha como a água assim?
Talvez sim, talvez não. Mas muito provavelmente não tinha uma luz do céu com uma voz grossa falando ali o que ia acontecer. E o que era necessário para ouvir a voz de Deus? Silenciar. Acalmar o coração. Acalmar as energias. Elevar a vibração. Sintonizar com Deus. Sintonizar com boas energias. Sintonizar com aquilo que é de bom. E nos atentarmos aos sinais. Não existe nada ao acaso. Essas coisas elas acontecem, tem uma justificativa, sempre tem um porquê. Nada é o acaso. E muitas vezes a nossa cabeça, ela não silencia absolutamente nunca, que não conseguimos nos atentar aos sinais. Quais são os sinais hoje que Deus, que os bons espíritos, que o guia, estão enviando para vocês e para mim, para todos nós que estamos aqui, sobre o que está acontecendo na nossa vida, sobre a forma como que nós agimos na nossa vida? Estamos prestando atenção nisso? Quantas vezes já não acontecia assim, opa, tive uma ideia, eu ia aqui para a direita, agora eu vou para a esquerda. Não, ok. A gente acha que foi uma ideia genial que nós tivemos, mas às vezes é que nós fomos intuídos aquilo. Porém, se não estivermos com a nossa mente tranquila, termos esse momento de reflexão, de calma, de assentar a nossa mente com um turbilhão de coisas que acontecem na nossa vida, não vamos poder nos atentarmos aos sinais. Às vezes pelo bem, às vezes pelo mal, né? Alguns de nós aqui têm mais facilidade de aprender do jeito mais difícil. E outros têm facilidade de aprender do jeito mais fácil. Vamos tentar aqui que seja do jeito mais fácil, né? Então, vamos nos atentar. Às vezes é uma palavra que alguém fala, às vezes é um dia normal, alguém fala alguma coisa para você. Precisamos, né, orar e vigiar, precisamos estar vigilantes e atentos. E com a nossa cabeça tranquila e o nosso coração tranquilo também, para podermos estar atentos aos sinais que Deus muitas vezes nos manda para nos orientar e muitas vezes dizer, olha, estamos no caminho correto ou não, você está no caminho que vai funcionar muito bem para a tua vida ou não. Mas e como, Amanda? Como? Como que eu vou silenciar? O que é isso realmente? Eu sempre gosto muito de falar que na prática a teoria muda, né? Na prática às vezes é muito mais difícil do que na teoria e eu concordo perfeitamente com isso. E como? Será que silenciar a minha mente significa ali, colocar um tapete no chão, ficar meditando? Será que é a única forma que eu tenho de silenciar a minha mente é meditando? Realmente, meditação ela é um exercício muito bom para todos, porém nem todos conseguem, está tudo bem não conseguir meditar. Alguns dormem, alguns não conseguem, alguns ficam ansiosos. E nós temos o hábito de achar que silenciar a mente é não pensar em nada. É como se fosse um desliguei. Não vou pensar em absolutamente nada. O grande problema que geralmente acontece é que a nossa mente parece ali o trânsito da Índia. Eu não sei se vocês já viram o trânsito da Índia. Não tem direção. É um monte de carro andando para cima e para baixo, é aquela coisa assim, ó, que não tem rumo. É muito perigoso até, aconteceu um acidente ali, porque não tem regra de trânsito nenhuma. E quando a gente fala sobre silenciar a mente, não é parar tudo e não pensar em nada. Não é isso. É simplesmente colocar algumas trilhas, colocar alguns caminhos. Olha, aqui só vai, aqui só vem. É colocar uma organização na nossa cabeça. Porque muitas vezes, quando estamos ali meditando ou em algum momento de silenciar, eu tô aqui, pera, eu vou silenciar agora. Ah, esqueci de fazer o jantar. Não, pera, preciso voltar. Ah, esqueci a panela no fogo. Volta. Ah, mas eu tenho que não sei o quê. Parece que quando a gente quer silenciar, sempre tem alguma coisa que atrapalha. E tá tudo bem, é assim mesmo. Acontece com todo mundo. Não é aquela coisa de zerar a mente. É simplesmente respeitar aqui, trazer essa fluidez. Tô tentando silenciar a minha mente, veio alguma coisa externa? Manda pra frente, tá tudo bem, volta. Veio alguma coisa pra minha mente? Tá tudo bem, deixa passar e volta. E não ser aquela coisa, aquele caldeirão. Que parece que vem e vai pensamentos o tempo todo e acabamos não conseguindo ouvir o nosso coração, as nossas intuições. Mas como então meditar? Como que eu faço isso? Em que momento que eu posso fazer isso se meditar para mim não é uma solução, caso seja o caso de algum de vocês?
Algumas práticas muito simples, que todo mundo pode aderir no dia a dia. Ao tomar um banho, eu particularmente gosto muito disso, porque a água, inclusive, ela é um forte condutor energético, né? Então, tudo que a gente pensa quando a gente está tomando banho simplifica, porque ela é um autocondutor energético. Então, o que a gente costuma pensar quando está no banho? Então, estamos pensando coisas boas? Pensando mal de alguém? Ou pensando que tem que ligar para alguém para falar alguma coisa? Ou estamos ali no momento de calma, temos essa consciência. O banho é um lugar excelente para silenciar a mente. Podemos ter essa prática. Eu, particularmente, gosto muito de fazer isso, porque é o momento que eu consigo... Quando meu filho não entra correndo, né? Mas é um momento que eu utilizo ali para acalmar a minha mente. Ao acordar, muitas vezes acordamos e a primeira coisa que nós fazemos? Telemóvel. Não. Quem gosta de fazer uma prece pela manhã, faça uma prece. Acorde devagar, silencie a mente, acalme o coração. E depois levante e vai fazer o que tiver que fazer. Mas é um bom momento para silenciar, acalmar a mente. Ao tomar um café, num lugar mais silencioso, onde não tem interferência, ao trânsito, não ao trânsito, ao conduzir, porque ao trânsito fica difícil silenciar. Daqui, quando vocês saírem daqui e forem para casa de vocês, silenciem. Silenciem. Se morarem a 1 minuto daqui, silenciem por 1 minuto. Se morarem a 20 minutos daqui, silenciem por 20 minutos. Não coloquem música, não coloquem rádio. Parem um tempo para silenciar, sentir o que o corpo de vocês está dizendo, que mensagem que ele está passando. O silêncio como prece. Isso aqui também é algo que nos ajuda muito. O silêncio é uma forma de oração. Ele conecta-nos a algo maior e ajuda-nos a ouvir a nossa própria essência. Lembra que lá no comecinho eu coloquei que muitos querem falar, poucos querem ouvir e quase ninguém quer silenciar? O que nós fazemos geralmente na nossa prece? Falamos, tiramos aquele sentimento do fundo do coração e mandamos para o alto, para os espíritos superiores levarem até Deus e aquilo vai chegar lá para cima. O que nós fazemos depois? Silenciamos? Para ouvir, já que estamos conectados ali com boas energias? Logo após a prece, nós silenciamos para pensar assim: me intua, me ajuda. Eu quero sentir, seja lá o que você tiver para me dizer. Nosso guia, os espíritos protetores, aqueles que nos enchem de boas energias. E ficar em silêncio, silenciar a nossa mente, para sermos intuídos. Ou fizemos a nossa prece, opa, agora já preciso sair, agora não. Falamos, temos muito o que falar, temos muito o que pedir, temos muito o que clamar. Mas talvez a gente não queira ouvir o que Deus tem para nos dizer, porque às vezes não é o que nós queremos, né? Às vezes Deus quer falar algo pra gente que a gente não quer ouvir. Ou quando silenciamos, às vezes olhamos para dentro de nós e vemos as sombras, né? Todos nós somos compostos por sombras e luz, sombra e luz. E no silêncio, às vezes, nos deparamos com coisas que talvez a gente não queira ver dentro de nós próprios, mas que é importante esse momento. Na nossa prece queremos muito falar, mas talvez a gente não queira ouvir o que os bons espíritos, o que Deus, o que as nossas intuições nos dizem. Então, logo após a prece, silencia. 1 minuto, 2 minutos, o tempo que você conseguir. Simplesmente para sentir, se perceber, estar consigo próprio. Em que momento do seu dia você consegue incluir esse silêncio? É no banho? É ao acordar? Eu também não consigo fazer ao acordar, porque meu filho acorda com aquela energia, então é impossível silenciar ele pela manhã. Mas o meu momento de silenciar é quando todo mundo na minha casa já dormiu. Meu marido já dormiu, meu filho já dormiu. Aí eu vou ler ali um evangelho, eu vou ouvir alguma coisa que me sinta bem, vou elevar minha vibração e vou silenciar. É o único momento assim que eu realmente acho que eu consigo silenciar. Durante o dia eu tento, mas às vezes eu não consigo. Realmente eu não consigo, até gostaria, mas às vezes acabo não conseguindo. Para mim esse é o meu momento. Ah, mas meu filho estava com muita energia, foi dormir 2 horas da manhã. Não tem problema. Inclusive eu tenho até o hábito, antes de fazer a minha prece, eu tenho como se fosse um diário no telemóvel, que eu escrevo
Como foi meu dia para me lembrar, porque às vezes o dia a gente não se lembra. O que vocês comeram há 15 dias atrás no almoço? Ninguém vai saber responder. É difícil, a gente não se lembra. É muito difícil se lembrar. Então eu tenho o hábito de escrever, parece um hábito meio bobo, né? Simplesmente ter como se fosse um diário. Mas me ajuda a ver que comportamentos que eu tenho, que eles se repetem, e para eu poder me conectar com o meu dia, do que aconteceu. Às vezes tem coisas que eu nem percebo que aconteceu. E a noite é esse momento de conexão para mim, que eu consigo, aquela paz da casa, assim, aquele silêncio absoluto, assim, nossa, para mim é o melhor momento do dia para silenciar. E aí muitos podem falar, ok, eu vou silenciar para ser intuído pelos bons espíritos. Mas espíritos inferiores podem também intuir-me? E aí aqui eu queria deixar uma reflexão também. Nós somos exatamente aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, as nossas ações, os nossos sentimentos, aquilo que sai da nossa boca. Podemos achar que somos pessoas excelentes, maravilhosas, mas as nossas ações elas não condizem com aquilo que nós falamos. Isso é muito mal. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos pensando? São coisas boas ou coisas ruins? A nossa vibração, ela está alta ou ela está baixa? Como que está isso? Se a nossa vibração está baixa, é normal que o que vai se aproximar da gente? Espíritos inferiores. Mas Amanda, eu silenciei minha mente, eu quero ser intuída por bons espíritos. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para elevar a nossa vibração, para a gente poder se melhorar e termos bons pensamentos, boas ações, boas falas, que saiam da nossa boca, só saia da nossa boca coisas boas, para poder elevar a nossa vibração, para que esse pessoal aqui não se aproxime da gente, não. Somos uma grande antena, né? Somos imã. Vamos atrair aquilo que estamos vibrando. Então, espíritos inferiores podem me intuir? Sim. Se você estiver na vibração deles, sim. Como que eu sei? Como que eu sei? Que pensamento que nós hoje estamos? São pensamentos bons? São pensamentos que nos retoma aquilo que Jesus Cristo veio a nos ensinar 2024 anos atrás? Ou não? Eu tenho inveja, eu tenho orgulho, eu tenho egoísmo. Eu pareço uma pessoa boa, mas depois quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu estou desejando mal para toda gente. Precisamos repensar essas atitudes do nosso dia a dia para ver que energia que nós estamos exalando. Se ela é boa, coisas boas se aproximam de nós. Se não é uma energia muito boa, não tem como querer que algo bom se aproxime. Então precisamos conduzir as nossas ações, conduzir as nossas falas, os nossos pensamentos, para que isso aqui não aconteça. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec fez para os espíritos, que é: aonde está escrita a lei de Deus? E a resposta é tão simples quanto essa: na consciência. A consciência é como se fosse a assinatura de Deus em nós. Da mesma forma que um artista faz a sua obra e coloca uma assinatura ali embaixo, a assinatura de Deus em nós é a nossa consciência. Mas como que eu posso acessar essa consciência se eu não silenciar? Se eu não tiver aquele momento de introspecção, se eu não ouvir o que tem dentro do meu coração? Como que eu me sinto em relação a alguma coisa? O que é a minha intuição? E é interessante isso da consciência, sabe aquilo fiquei com a consciência pesada. Fiz alguma coisa, às vezes ali no calor do momento, fiquei com a consciência pesada. Aí a gente fica ali, sofrendo muitas vezes, né? Eu não devia ter falado aquilo. Eu não devia ter feito isso. Ficamos com aquela consciência pesada porque agimos ali no calor do momento. Isso é um exemplo.
Então, bem ou mal, a consciência ela sempre está conosco, em absolutamente todos os momentos da nossa vida. A consciência ela fala conosco, mesmo quando não silenciamos. Porém, no silêncio, ouvimos com mais clareza. Foi esse exemplo que eu dei. Às vezes, esse exemplo do fiquei com a consciência pesada, é a nossa consciência dando um chacoalhão em nós, dizendo que, olha, afinal de contas, não devia ter feito isso. Não devia ter falado aquilo. Não devia ter tomado essa ação. Podia ter esperado mais um pouquinho, acalmar os nervos para tomar uma ação. Mas não, explodi. Então a consciência ela sempre está ali. A assinatura de Deus está em todos nós que estamos aqui. E quando nós silenciamos, acalmamos a nossa cabeça, tiramos aquele turbilhão de problemas, de aflições e aquela, seja lá o que passar na nossa cabeça, conseguimos ouvir com mais clareza tudo aquilo que Deus quer falar com a gente. E isso é muito importante, termos essa consciência, porque a consciência ela sempre vai falar conosco, mesmo que a gente não se silencie, mesmo que a gente não pare. E aí tem essa frase, muito conhecida: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Nós recorremos a Deus o tempo todo, recorremos aos bons espíritos o tempo todo, ao nosso guia, para nos auxiliar, para nos ajudar nas nossas aflições, nos nossos problemas. Quando estamos cansados, sobrecarregados, parece que as coisas não correm bem na nossa vida, e eu vos aliviarei. Como? É importante a gente lembrar que o telefone, ele toca de lá para cá. O que acontece se nós estamos o tempo todo assim ao telemóvel? E qualquer pessoa nos liga? Não vai conseguir falar conosco, porque a chamada está ocupada. A partir do momento que nós desligamos o telemóvel, podemos receber uma ligação, certo? Ou seja, se a nossa cabeça ela está o tempo todo sobrecarregada, ela está o tempo todo ali, pensando, que não conseguimos parar um segundo sequer, como que nós vamos conseguir ser intuídos? Como que nós vamos conseguir receber essa ligação de Deus para nós? E quando recebemos essas boas intuições, esses bons sentimentos, nos sentimos aliviados. Porque muitas vezes essa frase, o que nós realmente gostaríamos que acontecesse é: mágica, você me pediu? Então tá aqui, eu vou te aliviar. Você está com dor? Vou resolver o teu problema. E não é assim que acontece. Porém, precisamos estar com o telefone disponível. Precisamos fazer as nossas preces sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Porém, precisamos estar disponíveis para as mensagens de alívio que Deus realmente quer nos enviar. Realmente precisamos dessa pausa, dessa paragem pós a nossa prece, para recebermos esse alívio, esse sentimento, esse bálsamo que Deus manda, que os bons espíritos nos mandam, para nos sentirmos mais aliviados com as nossas aflições. E por fim, queria também deixar esse convite para todos, que é: silenciem a mente, ouçam o que o coração, a consciência de vocês está dizendo para vocês. Permita ser guiado pela espiritualidade. Permitam-se isso. Permitam-se fazer isso. Permitam-se se ouvir um pouquinho mais. Com olhos fechados, com olhos abertos. Seja da forma que vocês se sentirem confortáveis para isso. Mas o que o fundo do coração de vocês está dizendo? O que os sinais da vida estão enviando para vocês? Atente-se aos sinais. Quais são os sinais? Se eu estou com a cabeça sobrecarregada, pensando em doença, pensando na família que está totalmente problemática e caótica,
no meu vizinho que eu não gosto, no meu trabalho que nada dá certo, se o tempo todo a minha cabeça só gira em torno desses acontecimentos e eu não consigo fazer essa pausa, é difícil ser guiado pela espiritualidade. Imagina como deve ser difícil o trabalho do nosso guia. Tentar falar com a gente não consegue, como se desse um choque assim. Porque não tem espaço. Porque estamos muito aqui e não conseguimos ouvir o nosso coração, a nossa consciência. Como nos sentimos, como podemos ser intuídos. E eu queria deixar esse convite, seja para a hora que vocês voltarem para suas casas, num banho. Solitude é diferente de solidão. Solidão é aquele momento que você tira para refletir, silenciar, se conectar consigo próprio e depois devolver algo, servir algo. Só podemos dar aquilo que temos. O que nós estamos entregando para a sociedade? Coisa boa ou coisa ruim? Precisamos também pensar nisso. E solidão é aquela pessoa que se afasta de tudo e de todos e não quer contato com ninguém e se isola. Isso é solidão, isso não é bom para ninguém, nem para a pessoa que faz isso e muito menos para as pessoas que a cercam. Então solitude é muito bom, para que a gente possa se conectar consigo próprio. Então, aqui eu queria deixar algumas referências que eu utilizei: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. E queria deixar uma recomendação aqui, não sei se vocês conhecem, que é o Espiritismo Simples, que é um podcast que foi por aqui que eu conheci o Espiritismo pela primeira vez. E é realmente assim, Espiritismo simples, como ele realmente deve ser. E sempre, eu gosto muito de ouvir, tem no YouTube, tem no Spotify, tem em todos os canais de comunicação. E realmente eu peguei vários trechos também dali para me inspirar aqui, e foi muito bom. Então eu queria deixar essa recomendação aqui do Espiritismo Simples para vocês. E por fim, queria agradecer a 2024. Queria agradecer a todos vocês também por estarem aqui hoje, nessa noite que está frio, e por conseguirem, com uma certa frequência, virem aqui, ouvir um pouquinho sobre a doutrina, ouvir um pouquinho sobre as nossas reflexões. Queria agradecer também a todos os espíritos dessa casa aqui, todos os guias dessa casa que nos ajudam também sempre a poder nos prepararmos e falar alguma coisa que de algum jeito aconchegue o coração de todos nós que estamos aqui. No final das contas, é assim que a gente quer se sentir, né? Aconchegado, acolhido, sair daqui melhor do que como a gente entrou. Então eu queria agradecer ao ano de 2024, as coisas difíceis, as coisas fáceis, tudo. Agradecer a vocês também. Evoluímos, às vezes um passinho de cada vez, né? Às vezes parece que não é tanto, mas vamos evoluindo com frequência, nunca para trás, sempre para frente. E desejar para todos vocês um 2025 cheio de amor, cheio de paz, cheio de aplicabilidade. Porque é importante virmos aqui e ouvir muitas coisas boas, mas no nosso dia a dia, saímos daqui cheios, energizados. E depois no nosso dia a dia, se a gente não conseguir aplicar pelo menos um tiquinho, um pouquinhozinho assim, fica difícil. Então que 2025 seja um ano que a gente possa aplicar, que a gente possa sempre pensar, como que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Talvez aí a gente consiga algumas respostas para algumas das nossas ações e que a gente possa dar um passinho, né? Um pouquinho maior ali em 2025 em termos de evolução e desenvolvimento espiritual, moral. Então, é isso que eu desejo para vocês: muito amor, muita paz, muita conexão, muito progresso para a vida de vocês. E que possamos estar sempre aqui juntos, trocando energia, trocando conhecimento. E é isso. Obrigada a todos.